Notícias, seu canal de informações. Cultura Sul Notícias. Entrevista. Agora 8h27. Bom dia. E hoje, sexta-feira das profissões, a gente está aqui então com o nosso entrevistado hoje. Uma vez por mês, a Sexta das Profissões será dedicada para aquela profissão sem a qual não existiria nenhuma outra profissão, né? A profissão dos professores. E essa sexta será então a sexta especial Professor que Marcou a Minha Vida. E o primeiro professor então a participar dessa sexta especial é o professor Ivan Fernandes, que está aqui nos nossos estúdios já. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia aos ouvintes da Cultura Sul FM e bom dia também, Veridiane. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui, por aceitar o nosso convite, né, de vir conversar com a gente e falar um pouquinho mais a respeito, então, da profissão de professor. O professor Ivan, que é professor de Educação Física. E para começar, então, a nossa entrevista hoje, professor, eu queria saber quanto tempo que o senhor ficou como professor de Educação Física, lecionando, né? Veridiane, eu trabalhei praticamente uns 20 e poucos anos de professor. E depois também eu fui diretor, né, do Colégio São Mateus, né? De 2001 eu fui diretor, depois retornei novamente em 2004 até 2012. Depois novamente voltei a lecionar. Então o senhor também acabou indo ali das salas de aula, também foi para a direção, acabou voltando. A gente sabe que professor tem muito disso, né? Acaba também indo para outros mundos. E eu queria saber de onde que veio esse desejo de ser professor de Educação Física. A gente sabe que tem que ter um dom também especial. Teve alguém que também influenciou o senhor? De onde que veio essa vontade? Não, vou fazer Educação Física. Isso aí veio mais da parte recreativa, que eu sempre gostei, assim, de brincadeiras, jogos. Então foi o intuito que levou eu a partir para a Educação Física, né? Porque eu vi ali que eu poderia ajudar as crianças, aos jovens, aos adultos, né? E dar um conhecimento para eles, não a parte só recreativa, esportiva, como também educacional. Foi daí que eu vi que eu deveria seguir essa profissão. Bacana, a gente sabe que sempre tem algo que leva a gente, né, a querer então lecionar, e esse foi então o seu objetivo, o seu foco. E a gente quer também explicar que essa sexta das profissões diferente, especial, então, Professor que Marcou a Minha Vida, tem ex-alunos que mandaram então pra gente mensagens. Se alguém que está nos ouvindo queira mandar mensagem, pode mandar ainda mensagem, áudio, enfim, no 98804-2851. A gente vai já começar a ouvir durante a nossa entrevista, então, áudios, mensagens de ex-estudantes, ex-alunos, né, então, do professor Ivan, que o professor Ivan marcou a vida deles também. Vamos começar então com o áudio do Leandro. Bom dia, Veridiane. Bom dia, ouvintes da Cultura Sul Notícias. Aqui é o Leandro, passando para falar dessa pessoa magnífica, professor Ivan Fernandes. Foi nosso diretor na época, por vários anos. E deixar o nosso abraço aqui para ele e recordar dos velhos tempos do Colégio São Mateus, né? Sucesso para você, Ivan. Então aí tá o áudio do ex-alunos, o Leandro. A gente agradece imensamente sua participação aqui também, Leandro. A gente tem mais um áudio aqui do Alan. Hoje o Alan é açougueiro também. A gente vai escutar o que ele mandou também de mensagem aqui para o professor Ivan. Vamos colocar. Bom dia, pessoal da Cultura, bom dia, Veridiana, bom dia, professor Ivan. Aqui é o Alan, açougueiro. Estou aqui para enviar um áudio para o professor Ivan, a quem eu ajudei a conquistar seus cabelos brancos, uma pessoa do bem, uma pessoa sempre disposta a ajudar, me incentivando sempre a praticar esportes, eu e meus irmãos. Tenho a falar desse professor só gratidão, uma pessoa maravilhosa. Ainda hoje eu atendo como cliente. Beleza, professor? Um forte abraço, muita saúde e paz. Continua com esse jeitão teu aí, show de bola, que tamo junto, meu garoto. Beleza? Até mais, pessoal.
Até mais, Veridiana. Até mais, pessoal da cultura. Obrigada, Alan, também pelo seu áudio. Vamos continuar nossa entrevista e logo mais te coloca mais áudios aí. Tem que aguentar o coraçãozinho também, né? É bom receber essas mensagens, né, professor Ivan? Muito bom. Bacana. Eu queria saber quais as maiores dificuldades que o senhor também encontrou nesse período, né, em mais de 30 anos que o senhor também ficou, então, como professor. Quando eu cheguei em São Mateus do Sul, em 84, não conhecia ninguém. O começo sempre é difícil, né? É bem complicado. Você sabe que... Foi muito difícil. O senhor veio da onde? Qual que é a Eu vim cidade? de Santo Antônio da Platina. Santo Antônio da Platina, aqui no Paraná também, né? O professor Ivan estava me contando, né, antes da gente entrar no ar, que quando ele veio para cá, ele ficou por um período, né, numa pensão, e depois de um tempo, aí que ele foi se estabilizando, foi ficando melhor, que daí ele acabou, então, alugando um apartamento para ele, né? Mas o começo sempre foi bem complicado, né, professor Ivan? É assim, Veridiane, porque no começo você não tem conhecimento nenhum. Aí, com o decorrer dos tempos, você começa a adquirir amizades, tudo, onde foi muito bem acolhido pelos 3 colégios, onde eu iniciei a minha vida aqui em São Mateus do Sul. O colégio Arlete Neves Cherança, que era da professora Horizontina, mais conhecido como Dona Titina, o colégio Duque de Caxias e o colégio São Mateus. Muito bem, mas passou, é uma fase que a gente às vezes tem que passar, né, por essas dificuldades, essas complicações na nossa vida, mas que fazem a gente seguir em frente, né? E eu queria saber, quando o senhor começou a lecionar, o que o senhor mais gostava na profissão? A gente sempre fala aqui na rádio e que tem o lado bom e o lado ruim das profissões, né? O que o senhor pode destacar, assim, que é algo que o senhor gostava muito na profissão? Eu gostava só, sinceramente, o contato com as crianças, com os jovens, com os mais adultos, né? E a gente via as dificuldades deles e a gente, através do conhecimento que a gente tinha um pouquinho mais que eles, a gente conseguia incentivá-los, eles a estudar, principalmente, porque eu vejo o estudo como uma base, né, de uma nação. Se um país quer melhorar, é só através da educação que ele venha atingir. Outra maneira eu vejo muito difícil. Com certeza. E o que o senhor vê, assim, de complicado na profissão de professor? A gente sabe que até hoje, né, muita coisa melhorou, mas ainda tem muita coisa para melhorar. O que o senhor pode destacar, assim, que é meio complicado mesmo nessa área de ser professor? Eu vejo, assim, que hoje, viu, Veridiana, a família, que me perdoe, mas estão deixando as crianças, os adolescentes muito soltos, não estão dando aquela devida atenção a eles, né? Então deveriam, assim, a família dar mais, cuidar melhor dos seus filhos, incentivar principalmente o seu estudo, que é o futuro deles. Então a gente veja hoje, a gente fazia na minha época como professor, como diretor, fazia reuniões e a gente sentia que aquela criança era muito abandonada. Então eu vejo isso até através dos meios de comunicação, né, que eu vejo que deveria ter assim mais também incentivo, alertar mais as famílias na questão educacional, que precisa muito. Precisa mais desse incentivo também a família participar mais, na verdade, também, né? Vamos colocar aqui mais um áudio, então, agora do Paulo Evandro. Vamos ver o que o Paulo tem a falar, então, do professor Ivan. Bom dia, eu me chamo Paulo, estudei no Colégio São Mateus enquanto o professor Ivan foi diretor. Tive o prazer também de ter aula de educação física com o professor Ivan. O professor Ivan é sempre uma pessoa muito tranquila, muito solícita, né? Todas as vezes que eu precisei, fui super bem atendido pelo professor. Às vezes que precisou puxar minha orelha também, foi bem tranquilo. O professor Ivan é uma pessoa que eu admiro, tanto como professor quanto como pessoa. Desejo
somente coisas boas para o professor Ivan. Ele provavelmente vai se lembrar de mim como Paulinho, mas é isso. O professor Ivan é uma pessoa nota 10 mesmo. Foi um ótimo professor para mim e como pessoa, é uma pessoa que eu admirava enquanto aluno e hoje admiro como pessoa. Professor Ivan, um abraço, espero que lembre de mim e tudo de bom aí pro senhor e pra sua família. Um abraço. Olha aí, então, a mensagem do Paulo Evandro também aqui para o professor Ivan. Vamos também colocar então agora o áudio da Juliane Ferraz, que também mandou aqui uma mensagem para o professor Ivan. Vamos acompanhar. Bom dia Elias, Cleberson, Veri, bom dia professor Ivan. E que maravilha, que bom ter o professor Ivan aí dando entrevista aí na rádio e falar um pouquinho, né, agradecer um pouquinho aí ao professor Ivan, aos tempos do colégio, tempos da escola. Que saudades, quantas lembranças das aulas de educação física, que eram muito esperadas, eu adorava, sempre gostava quando tinha aula de educação física. E até hoje trago os conhecimentos aí do professor Ivan, que sempre foi um excelente professor, sempre dedicado, sempre querido com os alunos. Então, só tenho a dizer coisas boas, muitas lembranças boas da época de estudo, da época do colégio, onde tinha as aulas do professor Ivan. Um abraço grande, obrigada professor Ivan por todos os conhecimentos, por todas as aulas de educação física. E um abraço a todos aí também. Um abraço pra Ju, obrigado também pela sua participação. A Ju também, que é a nossa colaboradora aqui também, né? Aqui na Rádio Cultura. Tá tudo bem? É gostoso receber, bom, né? Excelente. Professor Ivan, eu queria saber também quais as áreas que o senhor atuou, então, nessas mais de 3 décadas, né, como professor. Eu sei que o senhor falou que trabalhou como professor, lecionando, diretor, mas teve várias coisas que o senhor fez nesse período, né? Sim, Veridiane, eu fui professor, aquele ditado, é professor uma vez, a vida inteira é professor. A gente também foi diretor do Colégio São Mateus, né? Em 2001, que foi juntamente com a professora Aparecida Romero Calisto, onde o desempenho dela foi brilhante, magnífico, onde vários projetos dela, foi um dos projetos que, né, foi de maior incentivo, foi o Festival de Talentos, né, onde muitos jovens, né, se dedicaram à música, né, ao conhecimento, tudo. Aí eu me retornei em 2004 e fiquei até 2012. E juntamente nesse período eu sempre tive alguma coisa que tinha que fazer alguma coisa para esses jovens. Então sempre tive na minha cabeça os cursos técnicos, que na época em que eu lecionava, que eu fui aliás vice-diretor do professor Renato, de 98 a 2000, o então governador acabou com os cursos técnicos. Então, eu até, na época, eu como vice-diretor, encaminhei uma carta à secretária Saliba e obtive a resposta dela também, que guarda até hoje, perguntando a mim por que eu tinha ido contra o Estado, contra o governo, tudo. Eu falei, não, é que você acabou de cortar um incentivo ao jovem de uma profissão, que muitos que não têm condições de pagar um curso técnico, uma faculdade, aí era o meio para eles atingir esse objetivo na vida. E foi na época, em 2004, que, graças a Deus, conseguimos esse curso técnico, que era a Química Industrial, onde que foi beneficiado somente nesse ano 3 cidades do Paraná, que foi São Mateus do Sul, Ponta Grossa e Curitiba. E logo a seguir a gente conseguiu também outros cursos, que foi o meio ambiente, segurança no trabalho e o magistério, onde são cursos que existem até hoje. Então a gente conversa às vezes com vários alunos que passou ali pelo colégio, que, né, falam, olha que
como foi bom esse curso que eu fiz, consegui uma profissão, hoje tenho uma família, mantenho a minha família através desse curso. Foi agradecendo aos professores, né, ao colégio, enfim, isso aí é muito gratificante para nós, né? É algo que marcou, né? É o que marcou, né? Com certeza. E eu queria saber exatamente dessa satisfação, então, de ver os seus alunos se destacando em suas áreas de atuação, professor Ivan. Inclusive, eu soube que o senhor tem até ex-aluno prefeito hoje em dia também, né? É isso mesmo? Sim. O prefeito Zezão de Santo Antônio da Platina, que é também professor de educação física, ele está pelo segundo mandato dele lá em Santo Antônio da Platina. Inclusive, ele foi meu aluno de colégio e um atleta também, atleta de voleibol. Que legal, e é uma satisfação. Lembranças a ele. Bacana. E há quanto tempo o senhor parou agora de lecionar? E eu queria saber também se foi difícil tomar essa decisão de parar. Olha, Veridiana, eu acho que o ser humano, ele tem um limite, né? Chega uma hora, o seu tempo, então você, né? Graças a Deus, o que eu pretendia fazer, eu consegui. Como professor e como diretor. Então, eu vejo que você chegou na tua hora, você tem que sair, você tem que abrir novas vagas, novos jovens que estão vindo aí, então novos pensamentos, então a gente tem que ser ciente disso, né? Que você tem limite na sua vida. Bacana. E eu queria saber também o que marcou nessas mais de três décadas de profissão. Tem algo assim que o senhor nunca vai esquecer? Que foi algo que marcou realmente alguma coisa em sala de aula? O que eu fico assim gratificante é quando as meninas que trabalhavam comigo no magistério, alunos depois se dedicaram através do estágio, na onde começaram a dedicar sua vida profissional a essa classe, né? A classe das crianças, né? Que necessitam muito de atendimento específico, onde muitas que eram alunas hoje são professores da PAI, dessa instituição brilhante. Para citar algumas delas, a Ana Maria, a Paula Degraf, né? E outras também que, né, no momento eu não consigo lembrar, mas que trabalharam e trabalham, eu creio, até hoje, dedicando a sua vida a essas crianças que precisam de mais. E é bacana você ver, né, que conseguiu plantar aquela sementinha lá, então, da educação e que seguiram, então, esse caminho, né? É muito bacana. A gente também tem pessoal participando da nossa live lá, estamos dando parabéns. A Elaine Cristina também colocou o seguinte: professor Ivan, vida longa e próspera para você. O Ney Andrade também mandou mensagem: abraço, professor Ivan, nome de expressão no esporte de São Mateus do Sul. O pessoal então lá acompanhando, também mandando mensagem. Vamos acompanhar agora também mais um áudio do Cleverson Daniel, que também não podia faltar, e mandou uma mensagem aqui. Vamos escutar agora. Bom dia, Veridiane. Então, falar do professor Ivan é muito fácil, porque eu lembro perfeitamente quando ele me deu aula no 2º grau. Ele é um professor que todo mundo gostava. Eu não lembro de ninguém nunca ter falado mal do professor Ivan. Porque é normal, né? Sempre tem aqueles professores que você gosta mais, gosta menos, mas o professor Ivan sempre fez parte daqueles professores, né? Daquele núcleo de professores que todo mundo gostava e nunca ninguém falou mal. Muito bacana, porque quando ele era professor de educação física, ele tratava muito bem os alunos. Ele sempre foi uma pessoa muito humilde, muito de igual para igual, assim, com os alunos. Isso sim, sempre foi bacana. Quando ele se tornou diretor, era a mesma coisa. Não mudou nada. Geralmente, quando você vai conversar com o diretor, tem essa questão da autoridade, que é importante, e muita gente acaba tendo medo. E ele não. Ele sempre foi, mesmo depois que se tornou diretor, essa pessoa super acessível, super gente boa, que conversava de igual para igual com todos os alunos. Eu sempre falo do professor Ivan. Na faculdade, para mim, a professora preferida da faculdade, que é a Ângela Fará, foi a Ângela Fará, eu sempre falava do professor Ivan. Então, sempre que eu posso, eu tô lembrando do tempo que eu tive aula com ele e de vários momentos especiais, assim, porque ele sempre foi um professor diferente, que é o que eu acabei de falar. Conversar de igual para igual com os alunos. Então,
Eu desejo para ele muita saúde, que Deus preserve a saúde do professor Ivan, para que ele seja sempre lembrado também pelos alunos. E é importante lembrar dos professores que eles sejam cada vez mais valorizados, não só financeiramente, mas também que a sociedade sempre reconheça o valor que tem o professor, porque sem o professor ninguém chega a lugar nenhum. O senhor sempre será lembrado como um dos melhores professores que São Mateus do Sul já teve. Um abraço, professor Ivan. Então aí a mensagem do Cleverson Daniel também para o professor Ivan. E tem o Eduardo também que me mandou mensagem aqui, vê, ele coloque lá, olha só, ele falou o seguinte: o professor Ivan era meu professor na escola Pedro Éfico. Depois foi meu diretor do médio no Colégio São Mateus. Ajudei com os cabelos brancos. Um dia eu briguei com um colega e ele fez eu pedir desculpa para ele. Hoje somos os melhores amigos. Então aí gratidão também ao professor Ivan. E tem muito disso, né, professor Ivan? Tem que estar apaziguando ali os seus alunos, né? Teve muito disso? Tinha isso, viu, Veridiane, isso, os jovens, né? Não só os meninos, as meninas também, né? Às vezes vinha aquelas briguinhas corriqueiras, que a gente chama, né? Mas a gente chamava, conversava, né? Fazia eles entender que a briga não se pode continuar, né? Você tem que ter amizade com todos. A briga só leva o mal só, né? Não leva o bem. Então a gente às vezes conversava, às vezes quando eu sentia que era necessidade de chamar o pai, a gente chamava o pai, a mãe, explicava tudo e a gente chegava num ponto que acabava com isso aqui, né? Foi na onde a gente conseguia, né? Através do diálogo que a gente consegue. O professor, então, o Ivan estava até me contando que teve um episódio até que uma menina mordeu a outra no braço. Foi. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Isso aí na vida, né? Acontece, né? Acontece. Então, a gente tem mais um áudio aqui do Ervino da Veiga também que a gente vai acompanhar. Então vamos ver o que o Ervino mandou pra gente. Bom dia, Veridiane. Bom dia ao nosso saudoso professor Ivan Fernandes, que também marcou a minha vida, né? Foi meu professor, foi meu diretor, instrutor dos jogos escolares, né? Participemos com alguns jogos com ele aqui em São Mateus, para fora, em Irati, Bituruna. Aqui quem fala é o Ervino Veiga, professor. O senhor deve se recordar de mim. Filho do Veiga também, né? Que fazia parte da nossa equipe de futsal lá. Não lembro bem o ano que foi. Faz bastante tempinho já, mas acho que o professor deve se recordar, né? Aqui é o Veiga. Hoje em dia eu sou taxista aqui na cidade e tenho muito orgulho de ter feito parte dessa trajetória do senhor aí. Um grande abraço pro senhor e Deus abençoe e muita saúde. Acho que agradecer também, então, o áudio, né, do Ervino. Aqui também na nossa live, a Élida, né? A Élida também, que esteve esses dias aqui com a gente, ela mandou uma mensagem. Ela colocou o seguinte: grande abraço, professor Ivan. Foi o senhor que me ensinou o meu esporte favorito, que jogo até hoje, o vôlei. E que bacana, então, saber que o senhor também participa, né, ativamente da vida de tantas pessoas, que marcou a vida também de tantos alunos. E eu queria então agora, pra gente finalizar, que o senhor deixasse uma mensagem final também a todos que nos acompanharam, todos que mandaram essa mensagem. E tem mais um aqui, Elias? Tem mais um áudio aqui, então vamos colocar primeiro esse áudio antes. Pode colocar. Bom dia, Cultura Sul FM, bom dia aos ouvintes. Aqui quem fala é Eliane, também uma ex-aluna do professor Ivan, né? Desde aquela época de 2001, eu imagino, 2000 até 2004. Nós só temos gratidão, né, como alunas, porque, nossa, professor Ivan, ele foi muito brilhante, ele foi incrível. Um exemplo de ser humano, um exemplo de profissional como professor, como diretor, um exemplo com certeza de pai também, né? Que muitos alunos às vezes iam para a escola, mas não tinha figura paterna, e o professor fez a vez, né? Fez também um exemplo de pai ali na vida deles, né? Da figura paternal. Isso é muito maravilhoso. Graças a Deus que nós tivemos, né, aula, nós tivemos, né, um tempo estudando junto com o professor Ivan. E ele realmente foi uma figura incrível, uma pessoa maravilhosa que a gente só tem a agradecer. Graças a ele, né, muitos hoje são ótimos profissionais, né, são ótimos chefes de família,
são ótimas mães de família, graças, né, ao trabalho do professor Ivan também, né, com sua equipe, né, pedagógica e dos mestres ali do professor Ivan, né. Muito obrigado, professor Ivan. A gente como aluna só tem gratidão ao Senhor. Que Deus, né, dê muitos e muitos anos de vida para o Senhor, porque, nossa, a gente só tem gratidão mesmo. Aqui quem fala é Eliane, sua ex-aluna, lá da época de 2000 também, até mais ou menos 2004. É muito bom ser sua aluna, professor. Parabéns. A Eliane, que também tem que agradecer mais essa mensagem também. E é difícil lembrar de todos os alunos, né? Mas o senhor vê quanto o senhor marcou a vida de tantas pessoas. A gente tem mais um áudio, vamos colocar agora. Bom dia, pessoa da cultura, bom dia, querido professor Ivan. É a Leila Veiga. Eu tenho certeza que o senhor vai lembrar de mim. O senhor foi um dos meus primeiros professores lá no início da minha vida escolar, em 97. Faz bastante tempo já, mas eu lembro. E a sua esposa foi minha professora de matemática no Duque por muito tempo. E quando eu fui fazer o curso técnico em Química Industrial, o senhor era diretor no Colégio São Mateus. Onde nos encontramos, eu chamo de professor. Porque até hoje eu tenho recordações excelentes dos meus primeiros anos na vida escolar e depois ali naquela fase de escolher o que seguir para a vida. Isso marca muito a vida de qualquer ser humano. Eu tenho certeza que assim como eu, muitos dos meus colegas e infinitas pessoas aqui do município tiveram a honra de ser educados por você, ser ensinados por você. Eu desejo muita saúde e que o senhor guarde essas mensagens com carinho de todos os seus ex-alunos. Muito obrigada, um bom dia para todos vocês. Bacana aí, mais uma mensagem emocionante, né? Uma pessoa mandando mensagem, te sente até na fala da pessoa que tá emocionada, né? A Cris Campman também mandou uma mensagem aqui na nossa live. Abraço, professor Ivan, amigo de longa data, pessoa de valor inestimável como professor, diretor, colega de trabalho, grandes ensinamentos. Quem teve o prazer de trabalhar com ele sempre lembra dele com carinho também. E eu queria também que o senhor contasse pra gente, que é uma história bem engraçada, que quando o professor Ivan tava entrando aqui no estúdio, a gente se encontrou ali com o Cleverson e daí ele até falou assim, vou ficar escutando ali do ladinho. E daí o professor Ivan estava me contando uma história. Eu queria que o senhor contasse para todo mundo que está nos ouvindo aqui também a primeira vez então que o Cleverson falou ao vivo, assim, para várias pessoas. Foi uma história também envolvendo o professor Ivan, não é mesmo? É isso mesmo, Veridiane. O Cleverson, ele era aluno do Colégio São Mateus e um dia nós tínhamos que fazer uma homenagem aos professores. E dali eu fiquei pensando, quem que poderia, né? Tem que chamar uma pessoa que tem uma voz bonita, uma pessoa que tem... Chama atenção. Chama atenção, uma pessoa de destaque. Aí eu lembrei dele. Aí eu chamei ele, eu preciso de você, que você vai ler lá na sala dos professores. Professor Ivan, chama outro, porque eu tenho vergonha, professor Ivan. Eu falei, não, menino, vai, você vai sair bem, vai sim, vai. Aí o Cleverson acabou indo. E essa foi a primeira vez. Eu creio que, e hoje, né, graças a Deus, é um excelente locutor hoje, que é o Cleverson, né? Uma voz magnífica, uma voz brilhante mesmo que ele tem. E ele estava comentando comigo, ele até mandou mensagem, ele pode contar a história, mas eu tinha muita vergonha. Ele falou assim, pensa na vergonha que eu tinha. O professor Ivan falou, não, você tem a voz bonita, pode ir lá falar e tal, não sei o quê. E foi também o pontapé, o incentivo a mais também que ele necessitava. Ele falou assim, ele falou que tem um vídeo, inclusive, né? Que ele fez então uma apresentação lá, enfim, uma leitura, e ele tem esse vídeo até hoje, que foi a primeira vez que ele falou em público, assim, para mais pessoas, e até então ele tinha muita vergonha, né? E que também, então, marcou a vida do Cleverson essa história também. Eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui, professor Ivan, e também deixo a palavra aberta também para o senhor fazer suas considerações finais. Quiser mandar um abraço para alguém, fica à vontade. Eu agradeço a rádio, né? A Rádio Cultura, a sua FM, na pessoa do Elias, que está à minha frente, uma pessoa onde eu admiro muito, a Veridiane, outra menina que está a Rai, que está ao meu lado aqui. Agradeço a São Mateus do Sul, principalmente, ao povo de São Mateus. Agradeço muito, e o que eu pude fazer por São Mateus, eu fiz. E eu não vou parar, não,
por aí. O que depender de mim, eu venho a ajudar, porque eu quero que o nosso município se torne um dos municípios mais importantes do Brasil. E creio que nós temos gente muito boa, jovens, capacitados. Exemplo é dessa aluna aqui do Eugênio de Almeida, né? Onde um dia desse, conversando até no campo de futebol, conversando com o Wagner, que foi aluno dela, me comentou sobre ela. São essas coisas que essa menina vai fazer intercâmbio, onde que busca o conhecimento, novos horizontes, onde vai destacar São Mateus do Sul, Paraná e o Brasil, né? E que venha outros jovens também seguir o exemplo dessa aluna, né? Como teve também em Antônio Olinto, São João do Triunfo também, né? Eu agradeço também a minha família e a todos que estão assistindo. Que Deus proteja a todos. A gente tem que agradecer imensamente novamente sua presença aqui, a disponibilidade, né, de vir aqui conversar com a gente, falar um pouquinho mais e também poder receber esse carinho também, porque a gente sabe que sem vocês, professores, não existiria nenhuma outra profissão. E antes da gente encerrar aqui, o Elias também tem uma palavrinha, é isso mesmo, Elias? Pois é, eu não fui aluno do professor, também não foi meu diretor, mas ele foi aluno e diretor dos meus filhos, né? Então, falar aqui em nome dos pais que tiveram filhos também que passaram por esse período, né, com o professor Ivan, também agradecê-lo muito. Era uma pessoa bastante respeitosa, bastante, como o Cleverson falou, ninguém reclamava dele, porque sempre que eu dava alguma treta no colégio, alguma coisa que era necessário chamar os pais, né, o professor Ivan sempre chamava a gente com muita educação, né, tinha muito jeito para colocar os assuntos, né, que às vezes não eram tão simpáticos de serem tratados com os pais, né? Sim. E ele conseguia fazer com que todos, né, o admirassem, o respeitassem, né, porque ele tinha esse respeito, né, por todos, como ele colocou, pelos alunos, né, pelos pais dos alunos, pelos profissionais também. Eu vi todas as pessoas que trabalhavam com ele, todos eram unânimes em ficarem felizes ao lado do professor Ivan como colega de trabalho e também como diretor. Então, parabenizar o professor Ivan e em nome de todos os pais que tiveram filhos, né, que passaram ali pelo colégio, agradecer ao senhor pela imensa contribuição que o senhor deu, né? O senhor, todos os professores da época ali foram muito importantes para a formação de todos os pessoal e dos meus filhos também. Então, meu muito obrigado. A gente agradece mais uma vez, professor Ivan, e seja sempre bem-vindo aqui na rádio também, tá bom? Agora, 8h59, a gente vai então encerrar o nosso programa hoje. O Cultura Sul Notícias então fica aqui nessa sexta-feira, a gente encerrando em grande estilo, né? Com essa entrevista então maravilhosa do professor Ivan. Essa vai ser então a primeira do professor que marcou a minha vida. E logo mais, no outro mês, então, temos mais um professor muito especial, ou uma professora, que vai aqui, então, trazer mais informações sobre sua profissão e também vai receber as suas homenagens, né? Mais uma vez, muito obrigado, um abraço a todos, um ótimo final de semana e até, então, segunda-feira.